Agora nós estamos abrindo agora. Nós tivemos algumas perguntas que foram feitas a respeito do Demolidor para nós fazer esse grande guia de HQs aqui para vocês, né? Falado e não somente escrito como no perfil do Renan. Eu convidei ele para estar aqui, é muito bom conversar com ele. E nós tivemos algumas perguntas. Selecionamos apenas algumas porque não vai dar tempo de a gente fazer todas. Mas uma das clássicas era: qual que eu devo começar a ler primeiro? Demolidor do Frank Miller ou Demolidor O Homem Sem Medo? Que é de Frank Miller também e de John Romita Jr. Vieram fazer essa pergunta. E aí? Qual que a gente quer? Vamos lá, Renan. Então, na verdade, assim, ó, eu costumo dizer o seguinte. Eu costumo dizer o seguinte: não tem ordem certa de ler nada. Cada um lê primeiro de acordo com da sua vontade, depois com a sua condição, porque às vezes é aquela coisa, você fala, não, tem que começar a ler. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que fala, uma ótima história do Demolidor para começar a ler é A Queda de Murdoch, que é realmente espetacular. Mas você vai procurar A Queda de Murdoch para ler hoje, você não acha ela por menos de R$70, R$70, R$80. Às vezes a pessoa tem condição de comprar o gibi que está sendo lá divulgado, está sendo lançado dos Darsk, por exemplo, que custa R$17. Sim. Então não tem a ordem exatamente correta, tem a ordem sugerida. E aí, no meu ponto de vista, eu gosto sempre de dizer isso, que é só uma opinião pessoal, você tem duas formas de interpretar isso aí. Primeira forma você quer ler de forma cronológica ou você quer ler de forma a respeitar o lançamento, né, a data de lançamento. Porque essa fase do Miller e do Jansen, ela é anterior ao do Miller e do Romita, né? Isso. Mas cronologicamente falando, a queda, ou melhor, o Homem Sem Medo seria a primeira HQ do Demolidor, de maneira cronológica, porque começa contando ele desde criança, né, como foi o acidente, na época que o pai dele era vivo, como que foi todos os acontecimentos ali que acarretaram no falecimento do pai dele, é onde ele conhece a Elektra, né, entre outras coisas, exatamente. Mostra o treinamento dele com o Stick, não foi a primeira vez que foi mostrado o Stick, mas foi a primeira vez que foi explorado o relacionamento dele com o Stick, desde criança. Isso, exatamente. Então, assim, tanto faz, mas, no meu entendimento, para se ler de modo cronológico, é melhor ler O Homem Sem Medo primeiro, que aí você entende desde a infância do Matt Murdock como que ele chegou a ser o Demolidor. Tanto é que quase 90% da HQ O Homem Sem Medo, ele não usa o uniforme vermelho, nem o uniforme amarelo. Ele está só com o capuz, né, o gorro preto e a roupa preta. E o bastão que ele pega no policial. Inclusive, na série, que é espetacular, na minha opinião, ele usa exatamente a roupa preta baseada em Demolidor, o Homem Sem Medo, que é basicamente o ano 1 do Demolidor. Perfeito, é isso aí. Então, pessoal, aí depois sim a gente migra para a fase do Miller e Jansen, né? Que aí eu acho que encaixa muito bem uma fase na outra ali. Beleza, Renan. Então aqui nós já terminamos a primeira. Qual que você quer? Você quer falar da fase do Miller ou fala do por que aconteceu a fase do Miller ou não? Ou você quer continuar respondendo perguntas? Podemos tocar da forma que você preferir. Se você quiser aproveitar que a gente entrou nessa fase do Frank Miller, que é a fase mais consagrada do personagem, né? Vamos tocar ficha nesse assunto. Acho que tem muita coisa boa para ser explorada nessa fase, que a gente pode comentar aí para quem for nos assistir. Beleza, então vamos voltar lá. Uma outra pergunta que foi feita para nós foi: qual a melhor fase, do Bendis ou do Miller? Eu, particularmente, gosto muito da fase do Bendis. Inclusive, eu tenho os encadernados aqui, que foi, você falou logo no começo, que foi a do Marvel Deluxe, que é a Demolidor Deluxe, que saiu em 6 encadernados sensacionais. Mas eu ainda prefiro muito a fase do Miller. Por quê? Na minha opinião, é algo de nostalgia, é um misto de elevação do personagem, de uma transição de um personagem que era muito... as pessoas deixavam muito parecido com o Homem-Aranha ainda. Sim. Por isso que ele ficava para trás. Mas, na realidade, quando o Miller pega o Demolidor e reformula o personagem, trazendo o Rei do Crime para ser seu vilão e o Mercenário, cara... E ele, inclusive, ele é o criador da Elektra. Sim, eu gosto muito da fase do Miller. Inclusive, são em 3 encadernados aqui que eu tenho. Tá aqui, ó.
Isso Três aí. encadernados. Eu O que você acha dessa fase aqui, Renan? tô com eles aqui também. Inclusive, Isso é lindo demais, cara. terminei de reler o volume 3 esses dias aí também, tava dando uma repassada. Ô, Luciano, eu concordo totalmente com o que você falou, assim, a fase do Bendis, ela é muito boa, muito boa. Eu recomendo, assim, todo mundo ler, é espetacular, te prende do início ao fim, ela é maravilhosa. É, ela é continuada ali pela parte escrita pelo Brubaker também, que também é muito boa. Uhum. Então é uma fase bem alto nível. Inclusive, Demais. assim, e eu acho que foi muito boa essa fase do Bendis, porque o Demolidor vinha, antes dessa fase do Bendis, entre meio altos e baixos, né? Comparado à expectativa que se tinha da fase do Miller, que foi a melhor de todos os tempos, ali que refez o personagem, como você falou, depois criou-se essa expectativa de como ia manter o nível naquela altura. E aí Sim. muita gente se frustrou, muitas histórias realmente começaram a baixar a régua. Depois vieram outras fases que elevaram de novo. E aí chegou o Bendis e botou lá em cima outra vez, Demolidor com um dos melhores personagens de histórias para se ler. Mas como você mesmo falou, eu acho que a questão da nostalgia influencia, mas se você pega a fase do Miller, seja com o Romita, com o Klaus Janson ou com todas as outras pessoas que participaram dessa fase junto dele, primeiro, as ilustrações eram características demais. Então elas combinavam com a expressividade das histórias, do personagem, aquela coisa. O Demolidor, como você falou, deixou de ser um coadjuvante do Homem-Aranha, porque ele era realmente um coadjuvante ali no início, aparecia de vez em quando, uma hora ou outra tinha uma história junto do Homem-Aranha, mas era só uma pontinha, uma coisa ou outra. Aí, de repente, tudo começou a girar em volta dele. Você vê que ele foi redesenhado. Aí nós tivemos o Rei do Crime entrando nas histórias do Demolidor, Mercenário fazendo um papel fundamental, Elektra, que é uma baita de uma personagem que foi essencial também para o crescimento dele. Aí a gente tem a Viúva Negra, que também se envolveu com o Demolidor e ficou, assim, muito ligada às histórias dele, até pela relação que ela teve com o Matt e tudo mais. Sim. Então, e os outros personagens, que eu acho que foi a genialidade, foram muito bem trabalhados. Você pegar o Fog e todos os outros personagens, a Karen e todo mundo que é coadjuvante dele, também foram muito bem trabalhadas, muito bem fluidas, as histórias se complementando. Eu estava até me lembrando aqui, estava relendo esse terceiro encadernado. Cara, o que é aquela história da roleta russa? O que é aquilo? Ela é sensacional. Ela é sensacional. Sabe? Inclusive, Renan, nessa fase do Miller, é a primeira vez que nós temos uma história adulta de um Sim, personagem da Marvel, não da DC. Da DC, sim. falar assim, não foi o primeiro. Dentro da Marvel, foi o primeiro arco de histórias a relacionar histórias adultas. Essa roleta russa mesmo, nunca ninguém Sim. tinha visto. Nunca É uma ninguém tinha história visto. tensa, Nenhum. angustiante, né? É sensacional. Interessante, quem tiver esse encadernado, leia a Roleta Russa. Eu tô acabando. Não vai ser spoiler, porque essa história aqui é de 1980 e pouquinho, certo? Então não é spoiler, mas eu vou falar algo aqui, porque nós sabíamos que o mercenário ele tinha matado a Elektra. Então o Demolidor, quando acontece aquela treta, ele tá lá fazendo aquela roleta russa, ele tava ali falando que a mesma coisa no relacionamento Batman e Coringa. Sem você eu não existo. É isso E aí. assim por diante, e vice-versa. Então, por isso que ele fez essa roleta, né? É uma história sensacional do Demolidor. Não, e o pano de fundo da história também, né? Que conta a Do história de garotinho, como a arma foi parar na mão dele. Cara, é um exatamente. espetáculo. É aquela coisa de você conta duas histórias dentro de uma só. Inclusive, né? Foi a última história do Frank Miller em frente desenhando o personagem. Sim. Uhum. E aí, aquilo que você falou, né? Começa aquele altos e baixos, até que Miller é chamado de novo e acontece para mim a melhor história da Marvel, que é, vou mostrar de novo aqui para vocês, É. Demolidor, a queda de Murdoch. Essa aí é clássico dos clássicos. Essa é aquela história que você tem que ler, se possível, uma vez a cada trimestre, pelo menos. Não só leitores do Demolidor, tá? Sim, Não só sim. leitores do Demolidor. Essa aqui, mais uma vez, vamos falar sobre a vendagem, né, que vai cair no Demolidor, e é chamado também
Frank Miller com David Mazzucchelli, que escreve uma história sensacional. E foi a outra pergunta que fizeram para nós. Se o que a Karen estava usando naquela página era uma seringa, e em algumas histórias falavam que era um canivete. É isso mesmo, né? Por que a Abril, ela não deixou, na época, para nós, passar que era uma seringa? Bom, vamos lá. Na época, você quer responder isso daí, Renan? Não, pode ficar à vontade, eu te complemento. Eu acho que a gente vai ter a mesma linha de raciocínio. Tá bom. Na época em que eu li A Queda de Murdoch, que inclusive são em Super Aventuras Marvel, eu era uma criança. Então, a editora Abril, ela quis meio que, apesar de ser uma história adulta, ela quis ainda dar vou falar, uma infantilizada para não ficar tão chocante naquela seringa. Então, no momento que Matt abraça a Karen, lá no momento que ele está enfrentando, inclusive, um cara com a mesma roupa que ele, e ela tá mudada aquela cena para não ficar tão impactante para nós na época, apesar de ser uma história adulta. No original sempre foi uma seringa, porque ela era viciada em heroína. Né? Sim. É bem isso aí mesmo. A Abril, de modo geral, publicava sem muito direcionamento etário. Né? Então, a mesma pessoa de 18 a 20 anos que lia era a mesma história que uma criança de 5 a 10 anos lia. Não tinha muito direcionamento de faixa de idade, né? De faixa etária. E até porque, naquela época, a maioria das pessoas que comprava as revistas em quadrinho ainda não eram adultas. Né? Então, acredito que isso tenha sido realmente a maior influência dentro de um país como era o Brasil, que tinha, nessa época do lançamento da história, com enfim, um contexto histórico pesado ainda, né? A gente não tinha nem eleições diretas ainda, se eu não me engano, porque a gente começou a ter eleições diretas em 1990, e essa história é anterior a 90, né? Então, acho que o contexto histórico fez essa transformação, não teve o que fazer. Exatamente, mas então por isso que hoje, se você olhar qualquer HQ do Demolidor que for relançada, vai ser a seringa. Mas, inclusive, quando você for ler, lá vai estar a faixa etária, tá bom? Inclusive das HQs hoje. Hoje tem 12 anos, para menores, então o Renan tá certíssimo nessa colocação.